Como ela se instala? Como ela se instala? Vamos botar como foco a guerra da Ucrânia. Quais são os interesses, as causas, as intenções, quais os objetivos? Então, para entender isso, você tem que entender o que aconteceu ali. Ali nós temos um país chamado Rússia, célula máter da antiga União Soviética. Célula máter essa que, com a queda do comunismo, dia 26 de dezembro de 1991, caía assim o último grande reduto da cortina de ferro. A União Soviética cai, acaba. Vai dormir, Natal, ressaca, acabou a União Soviética. Eu imagino a vida das pessoas que estavam ali. E todos caíram no engodo de mudanças. Perestroika. Perestroika é um crime criado pelos sionistas, com bonecos lá dentro, como tem em tudo quanto é lugar, mas conseguiram infiltrar lá. Conseguiram infiltrar lá e não deixaram Stalin fazer o trabalho que ele estava fazendo. Os expurgos de Stalin eram para isso. Não estou justificando nada, estou explicando. Eu não estou aqui para justificar nada. Cada um, a história que justifica, a história real, não a história narrada tá, e controlada, não. Então, ali, a Rússia, em 1991, em 9 anos, a Rússia prova o gosto amargo do fel, o fundo do poço, tanto é que 17 novos países seriam feitos ali, divisões étnicas, e os Estados Unidos já pronto, como grande irmão, parceiro, em desmontar todo o arsenal nuclear, acabar com tudo, e eles ficarem soberanos. Já se apossavam de algumas coisas, compraram da contra-inteligência o projeto do Yakolev 141, que redundou no F-35, só que foi uma entubada, porque o Yakolev 141 é um avião, e eles desenvolveram isso, como engoliram a história stealth, como a oitava maravilha do mundo. Aí fizeram de tudo. Avião stealth, helicóptero stealth, navio stealth, tudo é stealth nos Estados Unidos. Os navios estão indo, as fragatas estão indo para sucata, cruzadores e fragatas. Trilhões de dólares jogados fora. Trilhões, não são bilhões, não. Lá são trilhões, porque tem que movimentar a máquina da corrupção. E assim, em 9 para 10 anos, a Rússia, ou o que sobrou da célula máter da União Soviética, vai para o fim do mundo, para o fim do poço, o fundo do poço. E entrou como presidente o Putin, Vladimir Putin. Quem é Vladimir Putin? Um continuador do Yeltsin, um boneco, um molequezinho de recado. O Roberto Marinho daí que está mandando ele. Sim, o Roberto Marinho de lá, que eu esqueço o nome dele, não vou lembrar o nome de todo o russo. E o negócio, nem anotei nada, como eu falei, isso aqui é a capela. Eu não preciso disso aí, não. Então é o seguinte, o cara era o candidato do Roberto Marinho, está tudo tranquilo, tudo dominado. Tranquilo, esse cara vai ajudar a gente a dividir o país em 17, só que não. Quando ele se elege, ele bota as unhas de fora. Ele botando as unhas de fora, ele começa a crescer e pleitear o lugar do antigo Império Russo. E faz isso com rara maestria. É atacado, aqui tem vários, já fiz várias participações aqui, e vídeo especial sobre o submarino Kursk, um submarino da classe Oscar II, que foi afundado pela OTAN no mar de Barents, quando estava sendo feito uma apresentação para vender os mísseis Skal, os torpedos Skal, para a China. O alto comando chinês estava dentro do cruzador Pedro o Grande, a nau capitânia até hoje da frota russa. E o submarino Memphis, se não me engano, Memphis enfiou um torpedo Mark 48 de curto alcance, um cabeça de urânio empobrecido na lateral do Kursk. Kursk se vira, vai reagir, só que uma segunda explosão no paiol de torpedos
onde estavam os torpedos Skal, inclusive. Aí aparece em cena o Putin. Claro que tudo isso foi feito para derrubar o Putin. A mídia começou a bater, começou a aparecer mães, pais, primos, irmãos, todo mundo aparecendo, a Globo de lá soltando os bichos, porque o Putin tinha ousado criar um processo de autonomia para a Rússia. Os dias de Putin estavam contados depois de 6 meses, mas ninguém contava com o que tinha por trás do Putin. Isso aí dá outro programa, E o Putin bate em cima da mesa e falou: eu estou perdido por 1, perdido por 1000, eu vou apertar o botão e todo mundo, vocês afundaram meu submarino. Não, teve um acerto lá e acredito em você. Do limão fizeram uma limonada, dali saíram 40 bilhões de euros que nunca foram pagos, graças àquilo ali. E o Putin, como todo estadista, não tem que ter sentimento, tem que ter objetivos. Sentimento quem tem é Getúlio Vargas, sentimento quem tem é Perón, sentimento quem tem é latino, emotivo, que fica chorando ouvindo música de Roberto Carlos. Fica tentando afogar as mágoas e ver se arruma um jeito de cara que está comendo a mulher dele. Então, tá ali, a cena perfeita. Vamos acabar com tudo. Putin dá um freio de arrumação, diz que não tem nada a perder, que tem o Memphis e o outro submarino, que eu esqueço o nome, que era em inglês, e que se fosse para ter terceira guerra mundial, que tivesse. Ele não tinha nada a perder. E com aquele dinheiro, por incrível que pareça, por ironia que tem, ele começa a reerguer a coisa. Tem imagem célebre de uma mãe que toda hora estava dando ataque, piti, não que ela não tivesse direito sobre isso, tá? O filho dela foi morto por um ato deliberado do Putin, que não aceitou a ajuda do Ocidente para resgatar, acho que os 19 marinheiros que estavam vivos na negócio. O militar sabe da sua função, sabe que dar a vida pela nação faz parte do seu contrato. Então aqueles morreram como heróis, que era necessário morrer daquele jeito para salvar o país. E foi isso que aconteceu. E aconteceu algo inédito ali. O Putin paga naquele momento a maior pecúnia já paga a alguém morto em combate ou servindo as Forças Armadas. Talvez um meia-culpa em cima daquilo tudo. Todos têm tratamento de herói e vida que segue. Vida que segue, aí começa. Chechênia, a Segunda Guerra da Chechênia, Geórgia, e por último, a Ucrânia, que desde priscas eras tem uma história mal resolvida com a Rússia. Começa com a história do Holodomor, a Grande Fome, e digo e repito, não foi só na Ucrânia, era um país só. Tanto é que no período soviético, quem mais governou a Ucrânia, a União Soviética, foram ucranianos. Nós tivemos ali 30 anos sob o governo de Leonid Brezhnev e Nikita Khrushchev, ambos ucranianos. E o Stalin, efetivamente, era georgiano. Então, é incrível porque a União Soviética, como União Soviética, nunca foi governada efetivamente por um russo, só Lenin, no começo, né? Mas ele se solidifica e vira a grande nação, o grande país, a grande frente, exatamente na mão de ucranianos e georgianos. Interessante, né? Depois, até a queda, existe o neoliberalismo implementado, começa por Margaret Thatcher, vai para Ronald Reagan, e provavelmente quando queria intervir de alguma forma na Guerra das Malvinas, Brezhnev morre, naquele período mais ou menos, estava muito adoentado. Aí começa a festa da entrega da Rússia. Então, desde a história do Holodomor, tudo que você lê no Ocidente, 80% é mentira, porque narrativo, você dá de cara com os ataques diretos. Os ataques acontecem desde o mal explicado acidente de Chernobyl, se estendem durante a primeira década do século XXI e termina com o Euromaidan, com o golpe
criado pelos Estados Unidos, do Departamento de Estado americano, aproveitando um fracasso nas relações exteriores criados por um cara que hoje odeia o Ocidente, que foi traído por todo mundo, que se chama Medvedev. Medvedev, para quem não sabe, foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012, mais ou menos. E é nesse período aonde há todos os vacilos geopolíticos internacionais da Rússia, porque Medvedev era atlanticista, acreditava que o Ocidente poderia ser irmão e amigo. Putin colocou ele na real. E hoje ele é a mulher traída. Ele tem mais ódio que todo mundo junto ali dentro. Parece um pincher. Ódio é o que não falta. Então, está aí como a guerra se instalou. As causas, os interesses e intenções da guerra da Ucrânia é debilitar o Estado russo. Não que a Ucrânia vá ganhar da Rússia. Isso nunca passou pela cabeça do Ocidente. Só que acontece algo de estranho na guerra da Ucrânia, que foi planejada, que foi produzida. Deixaram, para quem não sabe, o último ato de Zelensky, antes do ataque de 24 de fevereiro de 2022, foi: mandem armas nucleares para a Ucrânia. Mandem armas nucleares para a Ucrânia. Onde até George W. Bush, no alto de sua insensatez, no momento de sensatez, fala: olha, vamos deixar, nesse ponto os republicanos são mais pragmáticos, vamos deixar a Ucrânia sob a esfera da Rússia, que é melhor. Mas não. A OTAN quer mais e mais, quer guerra, quer destruir a Rússia. Todo mundo lembrando e esquecendo ao mesmo tempo. Lembrando da vontade de Napoleão, mas o que lhe ocorreu no campo de verdade. Lembrando de Hitler, que tentou fazer cooperação Barbarossa e não conseguindo objetivo algum. Só que os objetivos com a Ucrânia, você ouviu falar, né? Como é que foi a guerra para a Rússia, que você ouviu? O Putin está em estado terminal. Quantas vezes você ouviu isso? A Rússia não venceu a guerra em 3 dias. Quem foi que falou que a Rússia ia ganhar a guerra em 3 dias? O único que eu me lembro foi... Mas o que ele fala não é para ser levado a sério. Ele consegue plagiar dos outros, ele até consegue algum sucesso. Quando ele plagia aqui da gente, ele consegue ter umas visões boas. Quanto à própria, ele consegue fazer isso. Ele é o único que eu me lembro de ter falado essa bobagem, que é uma bobagem sem tamanho. Nunca o Departamento de Estado, nunca Putin, nunca ninguém. Falou-se, a única coisa que se falou, objetivos que devem ser alcançados. Neutralização militar, garantia do povo russo no Donbass, autonomia para as repúblicas do Donbass, eram essas as premissas. O que a Ucrânia fez durante esse período? Atacou a população civil, criou uma guerra civil naquela região, matou aproximadamente 10 mil russos em 8 anos, provocando, e por último, mandem armas atômicas nucleares para cá. Só restou ao Putin partir para a guerra. E você, nesse período, viu que a Rússia disse que ia ganhar sem nunca ter dito. Falou: nós vamos esse país. Tiraram. Aí o Putin estava com câncer em estado terminal. A Rússia, por exemplo, não tinha mais armas. A Rússia ficou sem armas. Isso você viu em toda a imprensa. Esses caras que não têm vergonha, nem um pingo de dignidade de andar por aí. Não. A Rússia não tem mais chips. Está usando chip de lavadora, de torradeiras, de micro-ondas para implementar nas suas armas. Tem dado certo. A economia da Rússia vai naufragar 30%, 40%. A inflação vai disparar. A miséria vai crescer. E para garantir isso, nós ainda vamos condecorar o velho da espingarda. Sim, houve condecoração. E de uma também foi condecorada como espiã, quando na realidade era apenas amante
de um alto funcionário do Departamento de Defesa ucraniano. Tivemos ainda a presença fantástica do fantasma de Kiev, tantas vezes visto em ação, em cópias mal feitas de jogos de videogame. Teve um garoto com seu drone comprado na Shopee também, que parou uma coluna inteira de tanques russos. Tem abelhas assassinas. Tem a Rússia destruída. E, por último, é claro, a perda de toda a credibilidade do Putin, ao ponto de que o Putin seria estraçalhado nas urnas. Bem, a Rússia demonstrou que tem arma de sobra, quem não tem arma é o Ocidente. Chip de lavadoras parecem ser mais eficientes do que os chips milionários dos Estados Unidos e da OTAN, que todo o equipamento que foi colocado lá como salvação da Terra, como milagre, foi destruído, calcinado. Os que estão inteiros estão na praça de Moscou para riso e delírio da população russa. Putin, de homem odiado, simplesmente consegue se reeleger com mais de 85% dos votos. Para você ver que você vive nesse cabo de guerra aí entre Bolsonaro e Lula e qualquer coisa, nenhum deles nunca conseguiu 55% do eleitorado lançado. Não. Então, está aqui o Putin. O povo revoltado iria tirar o Putin. Era uma das precisões tranquilas dos grandes analistas do nível essa turma todinha, inteligentíssima, muito capaz, análises frias, honestas. Então você vai vendo isso aí, você descobre aonde você está. Então, Putin estava em estado terminal, já era para ter morrido 3 vezes, a Rússia estava sem armas, estava lutando com paus e pedras, saiu tudo na mídia ocidental aqui, na Globo News, na Jovem Pan, chip de lavadoras, a economia estrangulada, ninguém consegue resistir ao dólar. E no campo de batalha temos o fantasma de Kiev, o velho da espingarda, o garoto do drone, as abelhas assassinas, não são mamonas assassinas, são abelhas assassinas. E o resultado está aí para quem quiser ver. 30% do território e 50% do PIB ucraniano tomados já da Rússia. 2,5 milhões aproximadamente de baixas. O número de mortos pode passar de 1 milhão. Milhares de mercenários e centenas de oficiais da OTAN enterrados e adubando o solo ucraniano. Alguns atingidos a mais de 200 metros de profundidade pelos eficientíssimos Kinzhal, as adagas penetrantes levando a domicílio seus 300, 400 quilos de poder, de explosivo de alta capacidade, aniquilando a tudo e a todos. Os Estados Unidos é o grande vencedor que nos últimos 3 anos perdeu 35% do valor do dólar como moeda de reserva. O que significa isso, Rubem? Significa que as nações do mundo diminuíram o dólar em suas reservas cambiais em 35%, passando de 80% dessas reservas, que era um número absurdo, obsceno, para menos de 60% e continua em queda. O caminho é a derrocada. Mas podia ser pior? Não, podia e foi. A perda do petrodólar como moeda internacional do dólar. Foi a jogada mais genial que os Estados Unidos teve para se manter no poder depois da última fraude que eles cometeram. A última fraude que eles cometeram foi encher o Fort Knox de tungstênio para garantir o valor do ouro, o valor do padrão ouro de sua moeda, aonde uma onça Troy valia $38. Eu sempre, nunca anoto esse número. Tá? Uma onça de ouro valia, e aquilo ali é o que valia. Tudo começa a fazer água quando Charles de Gaulle, que nunca, apesar da França ter sido uma negação na Segunda Guerra,
nunca ter direito a assento no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, quem deveria estar ali era o Brasil. Não, jamais, em momento algum, a França. A França, a única coisa que fez foi tomar vinho e tomar espumante e comer queijo com as forças de ocupação. Veja a grande estrelinha da esquerda, Simone de Beauvoir, e veja como é que ela era íntima. Íntima em todos os lugares, em todos os cantos. Que Jean-Paul Sartre e ela tinham um chamado relacionamento aberto. Cada um comia o que via, o que podia. Eram engolidores de espadas. Um e a outra. Então, cansado, maravilha. Então, essa turma aí que ficou. Mas Charles de Gaulle era um cara que tinha a França acima de tudo. E em 1968 falou: eu quero o meu ouro. Fica tranquilo, rapaz, fica com esses dólares, não quero dólar, eu quero ouro. E assim ele encheu 2 navios de ouro e caiu. Não fizeram mais nada com ele porque o medo foi grande. Porque uma coisa, apesar dos pesares, apesar do wokeismo, apesar de tudo que está acontecendo, o europeu tem muito mais peito e culhão do que o latino-americano. Como eu falei, o negócio de latino-americano é chorar em música de Roberto Carlos e vizinho por causa de briga de quintal ou briga de filho. Vira, tá pensando o quê, meu irmão? Vai tirar onda comigo? Aí chega ali, o cara faz uma blitz ali, toma o carro dele, rouba ele, o Bertrand, tudo. Aí ele só olha para a televisão e fala: isso aqui não tem mais jeito, não. Isso aqui não tem mais jeito, não. Não tem jeito por causa de sua causa. Sua causa que não tem mais jeito. Tá?